Cara, e por que que a gente gosta do que a gente gosta? Como assim, por exemplo, você gosta de andar de skate, de surfar e tal, mas tem um outro cara que ele pira em, sei lá, levantar ferro e um monte de coisa. Por que que a gente tem diferentes... Eu vou te responder de forma genérica, é o ambiente. Isso vai depender de muitos aspectos. Por exemplo, eu, no meu caso, comecei a andar de skate, cara. O primeiro contato que eu tive com skate foi na década de 70, final da década de 70, cerca de 71, eu acho que um pouquinho antes, 77. E foi por conta de um vizinho meu, falecido hoje, Mauro Drummond, que eles ficavam na frente da minha casa, tinha uma rampinha com aqueles skatezinhos da Bandeirante. O barato era descer e fazer a voltinha, o skatinho da Bandeirante. Então a gente descia uma rampa de carro mais alta, assim, e fazia uma voltinha, assim, uma calçadinha de pedra basáltica. Ver ele fazendo aquilo, ver um monte de gente em volta, ficar ali com a molecada fazendo aquilo, dando risada, me sentindo integrado, os caras mais velhos, tudo isso criou uma experiência que, de certa forma, foi marcadora, que fez com que eu olhasse para aquele objeto com rodinhas de uma forma diferenciada. Ou seja, eu agreguei um valor àquilo. Para pensar, isso não tem utilidade nenhuma, como a maioria dos esportes. Isso é até uma coisa importante a gente falar, depois eu vou falar uma hipótese que eu tenho. Mas assim, não tem absolutamente necessidade, né? A gente vai lá se machucar. Eu já rompi o ligamento 2 vezes do Dr. Cícero Stank, teve que me costurar para dar conta de poder continuar andando de skate. Tô lá, eu andando ainda, cara, com 50, vou fazer 52 anos, joelho ferrado e quero continuar andando. Eu encontro meus amigos mais velhos que eu, tem ninguém, quase 60 anos lá, e a gente tudo querendo andar de skate. E a pergunta é, por quê? Porque a gente deu um valor para aquilo. E como é que a gente dá valor para essas coisas? Cara, eu vou dizer, e eu vou provocar a galera, por um processo que na psicologia comportamental a gente chama de operação estabelecedora, certo? Operação estabelecedora é uma operação que ocorre fazendo com que as coisas do ambiente tenham um valor adicional para o organismo. Então, vou te dar um exemplo simples de operação estabelecedora primária. A sede e a disponibilidade de água. Então, se você tiver com sede aqui em São Paulo, você desce ali e compra uma garrafinha de água, quanto é que é? R$5. Agora, imagina a situação que você está no meio do deserto, você tem a possibilidade de comprar água. Essa garrafinha vai aumentar muito de valor, né? Dependendo da tua sede, você entrega todo o dinheiro que você tem, certo? Então, essas operações estabelecedoras que eu estou falando, elas ocorrem, de certa maneira, por condições fisiológicas. Mas tem outras operações estabelecedoras que ocorrem porque elas fazem parte de uma cadeia comportamental. Por exemplo, eu imagino que você está fazendo isso aqui, além de prazer, por causa de dinheiro, né? Até porque isso aqui não se sustenta sem dinheiro, né? Senão eu ficava só lendo livro, tocando muito guitarra. Mais legal. Se a gente não precisasse de dinheiro, a gente ia estar andando de skate aqui agora. A gente ia arrancar tudo isso e botar numa mini ramp aqui dentro. E tava se incomodando com os vizinhos. Mas, cara, por quê? Porque o dinheiro, ele efetivamente faz parte de uma cadeia de comportamentos. Então, eu executo uma série de comportamentos para conseguir o dinheiro, porque esse dinheiro vai me dar acesso a várias outras coisas. Algumas dessas outras coisas podem ser coisas que também ganharam valor. Por exemplo, eu vou comprar um tênis de marca, né? Guardei um dinheiro para comprar um tênis de marca. Por que eu quero comprar um tênis de marca? Porque aquele tênis de marca, de certa forma, ele agrega um valor a mim. Esse valor agregado a mim, ele faz com que eu tenha mais acesso a outras coisas. Por exemplo, as meninas vão olhar pro meu tênis e vão achar que eu sou o cara. Nenhuma menina faz isso, mas a gente tem. Você atribuiu mas aquilo, você, né? Acha que isso vai fazer a diferença ali da hora. Talvez te deixe mais confiante. Talvez te deixe mais confiante. Mas veja bem, é uma cadeia. Então, o tênis não é o reforçador final. Depois que você adquire, ele primeiro é um fim. Depois que você adquire ele vira um meio para conseguir outras coisas. Os nossos reforçadores finais, eles são muito poucos. Por isso que, eu compro um tênis, fico felizão com o tênis. Legal pra caramba. Mas ele não é o reforçador final da cadeia. Não que tenha um reforçador final, isso é uma abstração, certo? Ele é um meio, sei lá, pra impressionar alguém, né? E você quer impressionar alguém pra atrair ela pra você, pra ter ela perto, pra conseguir afeto, conseguir sexo, ou seja lá o que for. A gente tem que entender que existe uma série de processos que vão dando valor pras coisas, que vão agregando valor para as coisas. Porque os reforçadores, dito reforçadores finais, são aqueles das nossas necessidades, que é a segurança, né? Você se proteger de eventos climáticos, de predadores, de situações que botam em risco a integridade física e, obviamente, também psicológica, sexo ou reprodução, e aí a alimentação, sede, sono, todos esses são, de certa forma, aspectos de reforços primários. Não que não possa varar. Por exemplo, se você dormiu bastante, tua motivação para dormir vai ser 0, se você dormiu bem. Se você não está com sede, a tua motivação para ir buscar água é
a zero, certo? Então, de certa maneira, a gente tem que entender a cultura a partir de como que, dentro desse contexto de comportamentos encadeados, eles vão agregando valores. A gente também pode fazer isso acontecer com ratos. Por exemplo, luz forte, os ratos, eles têm aversão à luz forte. Mas será que acender uma luz pode, abre aspas aqui, produzir comportamentos que mostrem pra gente que esse rato está gostando da luz acesa? Pode. A gente pode mudar o valor da luz para o rato. E como é que a gente faz isso? Imagina a seguinte situação. Você faz um treino discriminativo. O que é um treino discriminativo? Bom, imagina uma caixa mais ou menos de 30 por 35. A gente chama de caixa de Skinner, certo? Essa caixa, ela tem uma portinha de acrílico. Você bota ali dentro, tem uma gradezinha. Então você consegue ver esse animal. E tem uma alavanca para ele baixar. Você consegue ensinar o rato, por aproximação, um processo que a gente chama de modelagem, a baixar essa alavanca. Ele vai, ele baixa a alavanca e aí ele recebe um reforço, que pode ser água ou comida. Bom, para ele baixar a alavanca, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que a água tenha um valor de reforço. Como é que eu faço com que a água tenha valor de reforço? Ele sentir sede. Eu privo ele d'água. Eu privo ele d'água por 24 horas e aí ele vai fazer qualquer coisa por água. Daí eu botei lá, ensinei ele a pressionar a barra para ganhar as gotinhas de água, porque eu dou bem pouquinho, que é para ele não saciar rápido e continuar motivado para pressionar a barra, certo? E depois que ele aprender esse comportamento, eu posso colocar uma exigência adicional, continuar modelando ele. Daí eu faço o seguinte, eu ligo uma luz na caixa de Skinner e quando a luz está ligada, ele pressiona a barra e recebe a água. Quando a luz está desligada, ele pressiona a barra e não tem água. O que vai acontecer quando a luz estiver desligada? Ele vai parar de pressionar a barra. Depois de um tempo, ele só vai pressionar a barra quando a luz estiver acesa. Então, ali, nesse momento, ele está fazendo o que a gente chama de discriminação. Ele só vai emitir aquele comportamento naquele contexto ambiental específico, só quando a luz estiver presente. Isso é muito antigo, cara, mas tudo bem. Aí eu posso botar uma exigência adicional. Por exemplo, existe um furo onde eu posso colocar e enroscar uma barra de ferro com uma argola dentro dessa caixa de Skinner. Bom, agora eu crio uma exigência adicional. A exigência é o seguinte: o rato vai aprender que quando ele passar por dentro dessa argola, a luz se acende. Então agora eu vou usar a luz como reforço para o comportamento dele de passar dentro da argola. Ou seja, eu mudei a relação dele com a luz. A luz que inicialmente era um estímulo aversivo para o rato, agora sinaliza uma oportunidade para ele de ganhar uma gota de água. E agora ele descobriu que tem um comportamento que ele pode produzir que controla a luz acesa. Então agora toda vez que ele vê a argola, ele já pula para dentro, acende a luz, ele pressiona a barra e bebe a água. A partir de agora, a luz adquiriu um valor positivo para ele. Olha que maluco isso. Isso é loucura. Se acende a luz num lugar que tem rato, ele já faz assim, ó. Agora não, o rato tá dizendo, pô, essa luzinha é bacana. Cara, eu me sinto bem quando essa luz acende. Me sinto feliz, motivado, dá vontade de apertar barras. Então a gente mudou o valor desse estímulo pro rato. O ambiente mudou o valor do estímulo pro rato. E veja só, isso é muito importante. Porque imagina, por exemplo, vamos imaginar uma situação natural onde esse rato só tem oportunidade de se alimentar quando existe uma determinada intensidade de luz. Então ele, de certa forma, vai ter que modificar o padrão de comportamento dele, que era de ter medo da luz, para poder aproveitar essa oportunidade de alimentação, que é o que está ocorrendo ali. E aí a luz muda de valor.